Na cidade de São José do Norte, lá no Rio Grande do Sul, e o nosso pastor presidente é o pastor Aleno. E eu trago a saudação dos irmãos ali do Rio Grande do Sul aos irmãos aqui do Bico da Pedra. Amém? Amém. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando os irmãos aqui nessa obra, o dirigente, o diácono, irmão Daniel, que o Senhor continue abençoando ele, sua esposa, sua família, para que eles possam continuar tendo esse ânimo, essa disposição de estar aqui sempre ajudando os irmãos neste grande culto, nessa grande localidade. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler aqui um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 16 da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Desde já, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando por nós. Amanhã eu estarei retornando ali para o Rio Grande do Sul, na cidade de São José do Norte, e peço aos irmãos que nos apresentem em oração para que Deus nos leve em paz e em segurança no nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus, abençoa. Diz assim na Bíblia Sagrada, livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos diante de um texto glorioso da palavra do Senhor, aonde nos diz a palavra do Senhor sobre a vida de 3 pessoas que representaram um grande papel fundamental naquela época, aonde esses 3 homens de Deus não quiseram se prostrar diante daquela imagem de escultura feita pelo rei Nabucodonosor. Nós vemos aqui que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho no seu passado, e ele ali convocou todos os seus músicos, todos os seus intérpretes, ele convocou todos os seus bruxos, convocou todos os seus feiticeiros, para que ele trazesse a revelação do sonho ao qual ele sonhou naquela noite. E nos diz a palavra do Senhor que o rei Nabucodonosor não lembrava do sonho. Nos diz a palavra do Senhor que o rei Nabucodonosor queria que os seus intérpretes, que os seus feiticeiros, que os seus conselheiros ali apresentassem para ele não só a revelação daquele sonho, mas que apresentasse para ele qual era o sonho que ele tinha sonhado. E aí todo aquele povo que ali estava teve a oportunidade de trazer o sonho de Nabucodonosor e a interpretação desse sonho. Mas nos diz a palavra do Senhor que nenhum daquele povo que ali estava, nenhum macumbeiro, nenhum espírita, nenhum daqueles homens que ali estavam teve a capacidade de trazer o sonho que Nabucodonosor sonhou naquela noite. E nos diz a palavra do Senhor que o rei Nabucodonosor deu ali um decreto dizendo: se ninguém aqui me trazer a revelação e o sonho que eu sonhei, todos vocês estarão mortos. E ali se levantou então esses homens, e também estava com ele um homem chamado Daniel, ao qual pediu ao rei que lhe desse a oportunidade de orar ao Deus de Israel, para que Deus revelasse a ele qual seria aquele sonho que Nabucodonosor sonhou naquela noite. E nos diz o rei que Nabucodonosor, ouvindo as palavras de Daniel, sabendo que Daniel era um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus, Daniel um homem direito diante da sociedade, o rei Nabucodonosor deu ele ali algumas horas para que ele pudesse interpretar aquele sonho naquele dia. E assim Daniel orou juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, colocaram seus joelhos
diante da presença de Deus, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor a sua misericórdia. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que desde o início desse culto, nós vemos falar sobre o poder da oração, e aqueles homens criam no poder da oração e apresentaram a Deus clamando ao Senhor. Então nós vemos que quando nós precisamos de algo da parte do Senhor nosso Deus, nós temos que pegar este exemplo, colocando os nossos joelhos e apresentando a nossa causa diante do Senhor, porque somente Ele tem o poder e a autoridade para nos revelar qual é o sonho, qual é a necessidade que cada um de nós temos. E assim então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego colocou os seus joelhos diante do Senhor em oração e pediu a Deus que lhe mostrasse qual foi o sonho que Nabucodonosor sonhou naquela noite. E nos diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, e esta estátua tinha uma cabeça de ouro, esta estátua tinha um peito e braços de prata, esta estátua tinha o ventre e os seus quadris de bronze, esta estátua tinha as pernas de ferro e os pés de meio de ferro e meio de barro. E nos diz a palavra do Senhor então que o Senhor trouxe aquela revelação ao Daniel naquela noite, e Daniel então apresentou ao rei qual foi o sonho que o rei tinha sonhado. E nos diz a palavra do Senhor que também Daniel apresentou qual era o significado daquele sonho, o que representava aquela imagem, o que representava a cabeça, o que representava o peito, o ventre, o quadris, as pernas e os pés daquela imagem. E então ali Daniel trouxe dizendo ao rei que ali seriam 4 reinos. O primeiro reino ia derrubar o segundo o terceiro reino viria e derrubaria o segundo, e o quarto reino prevalecia para sempre. E ali então o rei Nabucodonosor ficou satisfeito com aquela resposta ao qual Sadraque, Mesaque, juntamente com Abidnego e Daniel, apresentou a ele naquele dia. Mas nos diz a palavra do Senhor que passou-se o tempo, passou-se os anos, ali aproximadamente 20 anos se passaram, e nos mostra a palavra de Deus que Nabucodonosor se esqueceu da revelação do Senhor, porque naquele dia, quando Daniel trouxe a revelação do Senhor, Nabucodonosor se levantou com um novo decreto dizendo que agora ele sabia que somente o Deus de Israel era Deus e que todo o povo deveria adorá-lo. Mas ao passar esses 20 anos, Nabucodonosor construiu também uma estátua gigantesca naquele lugar, talvez uns 30 metros de altura tinha essa estátua, esta imagem de escultura. E nos diz a palavra do Senhor que esta imagem foi colocada ali e foi feito um novo decreto, e nós não sabemos se esta imagem foi colocada ali por causa do sonho que ele teve na noite em qual Daniel trouxe a revelação, mas sabemos nós que ele levantou ali uma imagem de escultura, e todo o povo que ali estava deveria se curvar diante daquela imagem, todo o povo que ali estava devia se dobrar os seus joelhos diante daquela imagem. Mas nós vemos ali que existia um homem chamado Sadraque, Mesaque e Abidnego, e esses 3 homens, em meio a toda aquela circunstância, em meio àquele decreto levantado pelo rei, em meio àquela ordem dada pelo rei, o presidente daquela nação, mas aqueles 3 homens permaneceram de pé diante do Senhor. Nós vemos aqui que nós precisamos permanecer de pé diante do Senhor. Entramos agora no ano de 2019, estamos iniciando este ano, e temos que pôr na nossa cabeça e no nosso coração a necessidade de nós permanecermos de pé diante da presença do Senhor. Aquele que não permanece diante da presença do Senhor, ele cai, ele é falho, ele é errante, ele tropeça, ele se machuca. Mas aquele que permanece diante da presença do Senhor, ele tem forças para permanecer de pé, ele tem forças para permanecer diante da presença do Senhor. E ali aconteceu que aqueles 3 homens, apesar de terem sido retirados da sua terra natal, apesar daqueles homens terem sido
colocado como escravo na nação da Babilônia. Apesar daqueles homens terem aprendido a língua babilônia, apesar daqueles homens terem vivido anos e anos e às vezes até vestido as vestimentas babilônicas, participado das culturas babilônicas, participado das alimentações que ali naquela região tinha, mas aqueles homens permaneceram de pé diante do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor que mesmo com tudo isso, eles permaneceram como judeus, mesmo sendo levado à força da sua terra natal para uma terra estranha, mas aqueles homens permaneceram como judeus. Eles não perderam a sua identidade. Aqueles homens, mesmo trabalhando como rei, mesmo a serviço do rei daquela nação, mas mesmo assim eles permaneceram firmes como judeu. E nós temos que entender, irmãos, que mesmo nós vivendo em uma terra estranha, mesmo nós vivendo em uma nação onde a corrupção opera, mesmo nós vivendo em uma nação onde a prostituição, a droga, todos os males possíveis, estão cada vez mais crescendo nessa nação, mas nós temos que entender que nós não fazemos parte dessa nação, nós fazemos parte do reino do Senhor, e mesmo estando aqui, nós não perdemos ou poderemos perder as nossas características. Mesmo nós vivendo aqui nessa terra, nós não podemos perder as nossas identidades, mesmo nós trabalhando ou convivendo com pessoas mundâneas, mas nós precisamos permanecer como judeus diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqueles homens, irmãos, eles aprenderam a língua dos caldeus. Aqueles homens, eles aprenderam novos idiomas naquela terra da Babilônia, mas aqueles homens não mudaram a sua postura. Aqueles homens não se contaminaram com os manjares do rei. Nós precisamos entender e compreender que nesse ano de 2019 nós temos cada vez mais a necessidade de não nos contaminarmos com os manjares que este mundo nos oferece. Nós precisamos entender e compreender que nós não podemos perder a nossa postura diante do Senhor. Muitas igrejas, muitos pastores ou muitos padres, muitos homens espíritas, como nós vemos agora o último João de Deus na televisão, nos programas aí, muitos estão se corrompendo, muitos estão se retrocedendo, voltando para trás, muitos estão se curvando como naquele tempo diante de uma imagem, e hoje nos dias atuais estão se curvando para a bebida, a prostituição, a avareza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Muitos estão se curvando para as porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções e invejas, mas nós precisamos entender que nós temos que permanecer firmes diante da presença do Senhor. Não importa se o seu vizinho ele está se curvando para as drogas, para as bebidas, não importa se o seu vizinho está com uma vida errônea, mas nós precisamos entender que nós precisamos permanecer de pé diante da presença do Senhor. E foi assim foi essa visão que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham. E é essa visão que nós temos que ter, irmãos, de permanecer de pé diante da palavra do Senhor, permanecer de pé diante da oração, permanecer de pé diante da comunhão com os irmãos. Nós compreendemos que no passado, no livro ali de Deuteronômio, a última praga existente, teve a praga de mosca, a transformação da água em sangue. Nós vemos ali que teve a areia virou piolho, todo o povo de Egito sofreu as pragas, Nós vemos ali a multiplicação das rãs, nós vemos ali no Egito, a multiplicação das moscas, os gafanhotos tomaram conta, a cidade do Egito foi destruída pelas pragas, mas nós vemos ali que quando o anjo do Senhor, o anjo da destruição, o anjo da morte,
ele apresentou ali para trazer a última praga, que era tomar ali a primogenitura de toda daquela nação, seja de animal ou de ser humano. Mas nós vemos ali que quando o anjo da destruição, o anjo da morte chegou naquela nação, chegou lá no Egito, nós vemos ali que todo aquele que tinha a marca do sangue nos umbrais da porta, esses não foram atingidos. Nós vemos ali que todos aqueles que estavam dentro da casa, com o sangue marcado na porta, tendo comunhão um com os outros, participando do cordeiro, participando dos pães asmos, sem fermento, participando ali naquela comunhão uns com os outros, aqueles que estavam do lado de dentro não viam sofrimento, mas aqueles que conviviam do lado de fora só viam tormento nas suas vidas. Aqueles que estavam do lado de fora só viam destruição, desde a primeira praga à última. E é assim que nós vemos, enquanto nós permanecemos de pé diante do Senhor, em comunhão uns com os outros, enquanto nós permanecemos firmes na casa do Senhor, tendo comunhão uns com os outros. E na casa do Senhor, irmãos, tem cordeiro. Ali onde os irmãos se reuniam com sangue nos umbrais da porta, tinha um cordeiro, e o cordeiro não poderia ser cozido, o cordeiro não poderia ser cru, não poderia estar de qualquer maneira. O cordeiro tinha que ter assado, o cordeiro tinha que ter passado pelo fogo. Então nós vemos que na comunhão entre os irmãos tem que ter cordeiro, na comunhão entre os irmãos tem que ter sangue nos umbrais da porta, na comunhão entre os irmãos tem que ter, irmãos, a presença um com o outro, o bem-estar um com o outro. E aquele que está dentro dessa comunhão, esse sobreviverá. Mas aquele que está fora da comunhão do Senhor, esse tem que vigiar e procurar retornar ou andar diante do Senhor, porque o anjo da morte está passando por aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que aqueles homens, eles foram acusados por não dobrar os seus joelhos diante daquela imagem. Nós vemos aqui que aqueles homens foram condenados por não prostrarem diante daquela imagem. Mas muitas das vezes, irmãos, nós entendemos que nós somos às vezes perseguidos por causa da justiça. Muitas das vezes nós entendemos que somos zombados às vezes por causa de estarmos pregando o Evangelho, mas nós glorificamos o nome do Senhor, porque no livro de Mateus está dizendo: feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, por amor do seu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós glorificamos a Deus, porque entendemos nós que nós, se estamos sendo perseguidos, é pelo amor do Evangelho. E ali aqueles homens então passaram por essa perseguição, mas aqueles homens tinham entre si a confiança, aqueles homens tinham entre si a certeza, aqueles homens tinham entre si a certeza que eles não poderiam curvar diante de uma imagem de escultura, porque na própria palavra do Senhor está escrito no livro de Deuteronômio, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor: não vos curveis diante de uma imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa que há no céu, nem semelhante a alguma coisa que há na terra, nem semelhante a alguma coisa que há nos mares, nas águas, para se curvar diante dela. E então aqueles homens compreendiam esta passagem, aqueles homens, eles entendiam que eles tinham que permanecer de pé, independente da circunstância, independente do problema, independente da dificuldade que você esteja passando, mas entre esse ano de 2019 de pé diante da presença do Senhor. Não importa se você está sozinho, não importa se você está em dificuldade, mas o que importa é você permanecer de pé diante do Senhor. E a lei ali era para prostrar, a lei ali era para se ajoelhar. Juntaram-se ali os músicos, juntaram-se ali os tocadores, juntaram-se ali todas as pessoas convocadas pelo rei Nabucodonosor. Mas quando ali foi tocado os instrumentos, quando ali foi tocado e dado a ordem, aqueles homens não se prostravam, aqueles homens obedeciam a palavra do Senhor. Aqueles homens entenderam no livro de Êxodo 20, a partir do versículo 3, que eles não poderiam prostrar diante daquela imagem,
porque senão eles estariam desobedecendo a palavra do Senhor. Então nós temos que entender, irmãos, nesta noite, esta é a palavra do Senhor apresentada a nós, e nós temos que entender que nós temos que permanecer de pé, seja qual for a nossa luta. Nós temos que entender nesta noite que seja qual for as nossas dificuldades, nós temos que permanecer com as nossas cabeças erguidas para o alto, olhando para onde vem o nosso socorro, olhando para de onde vem a nossa salvação, porque a nossa salvação, ela só vem do Senhor. Não adianta nós ficarmos confiando no homem, não adianta nós ficarmos espelhando nas pessoas, não adianta nós espelharmos ou estarmos assim dependendo do prefeito da cidade, do governador do estado. Não adianta você esperar nada de obra nenhuma feita pela mão do homem. Você tem que esperar em Deus para que você não seja condenado. E assim foi aqueles 3 homens. Eles tinham uma confiança no Senhor, eles esperavam em Deus, eles acreditavam em Deus. Eles disseram para o rei: ó rei Nabucodonosor, fique sabendo, nós não vamos prostrar diante dessa imagem, mas mesmo assim, se Deus não quiser nos livrar dessa fornalha, nós vamos permanecer de pé, e se Ele quiser nos livrar, nós vamos glorificar o seu nome. E é assim que nós temos que fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor, mesmo que o Senhor não queira, porque muitas das vezes, irmãos, nós passamos por certas dificuldades na vida, é para que o Senhor venha aproximar-se de nós. Tem dificuldades que vêm nas nossas vidas, não é pelo diabo. Tem dificuldades que vêm na nossa vida, irmãos, é para nos despertar diante do Senhor, nos despertar em oração, nos despertar na gratidão, nos despertar, Senhor, em todos os sentidos. Então existem lutas que nos vêm sobre nós, é para que nós venhamos orar mais diante do Senhor, é para que nós venhamos vigiar mais diante do Senhor. Existem dificuldades que vêm, é para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. E essas dificuldades vieram diante daqueles 3 homens, não foi para comprometer as suas vidas. Aquelas dificuldades não vieram para que aqueles homens sofressem, mas aquelas dificuldades vieram ali para que aqueles homens glorificassem o nome do Senhor, para que aqueles homens exaltassem o nome do Senhor. Irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos problemas. Talvez eu tenha um, você tem outro, ela tem outro, mas todos nós temos as nossas dificuldades. E o único que pode nos ajudar é o Senhor. O único que pode nos livrar dessa dificuldade é o Senhor. E foi assim que aconteceu com aqueles 3 homens. O único que pôde fazer alguma coisa pela vida daqueles 3 homens foi o Senhor Deus de Israel. E assim que estes homens, irmãos, tinham essa confiança, nós temos que entrar este ano com essa confiança, irmãos. Nós temos que entrar este ano sabendo que nós temos que ser mais comprometidos com Deus. Nós temos que entrar este ano sabendo e procurando fazer mais um comprometimento a mais na oração, no jejum, irmãos, no louvor, na adoração ao Senhor, comprometimento de estar na casa do Senhor. Muitos estão nesse momento nos bares, nas festas, nas farras, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que existe 2 caminhos, um caminho que é estreito e apertado, que leva o homem para o céu, mas existe outro caminho, que é um caminho largo, que é um caminho onde qualquer um pode passar, que é um caminho onde as portas estão abertas para qualquer um de qualquer jeito entrar, mas nós temos que ficar com o caminho do Senhor. E o Senhor disse na sua palavra em João 14,6 que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia diz em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa em que nós sejamos salvos. A salvação vem do Senhor, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela material. É o Senhor que pode nos salvar e nos livrar das maldições deste mundo. E aqueles homens eram comprometidos com Deus, eram comprometidos com a oração, eram comprometidos com a fé. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Tentaram matar aqueles homens, tentaram acabar com a vida daqueles homens, tentaram destruir o chamado daqueles homens, tentaram comprometer a integridade daqueles homens.
Muitas pessoas que ali estavam também estavam ou serviam ao Senhor, mas por causa do medo, por causa da dificuldade, por causa do problema, muitos que ali estavam, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo o Evangelho, mas prostravam diante daquela imagem, se dobraram diante daquela dificuldade. Mas eu glorifico a Deus nessa noite, que os irmãos estão aqui nesse lugar, mesmo sendo um lugar às vezes de difícil acesso, mesmo sendo um lugar distante, mas os irmãos se dispuseram, tiveram a coragem, tiveram a boa vontade de se reunir nessa casa nessa noite. E nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos, nós glorificamos a Deus pelo comprometimento que os irmãos tiveram, nós glorificamos a Deus, louvado seja o nome santo, por tudo que os irmãos têm passado neste lugar. Mas nós entendemos, irmãos, também que aqueles homens tiveram uma escolha. Eles poderiam ajoelhar se eles quisessem, eles poderiam depois pedir perdão a Deus, eles poderiam se curvar, mas eles, mesmo sabendo ou tendo o direito de escolha, eles preferiam ficar diante do Senhor. Nós vemos que em outros evangelhos, no Velho Testamento, existiam dois grupos de pessoas, um grupo que adorava um bezerro de ouro, mas também existia ali um grupo ao qual Moisés convocou, dizendo: aquele que é de Deus vem para cá. E ali estava outro, com o seu bezerro de ouro, também convocando as pessoas: aquele que é do bezerro vem para cá. E nós vemos ali que todos aqueles que estavam adorando o bezerro foram mortos por ordem divina, por ordem do Senhor. Então nós entendemos que nós temos que ficar do lado certo, nós entendemos que nós temos que permanecer do lado do Senhor. Não adianta achar que você vai aproveitar a sua juventude, não adianta achar que você tem tempo para aproveitar a sua vida, porque o tempo pertence ao Senhor. Nós entendemos que o tempo pertence a Deus, e hoje em dia muitos jovens estão morrendo porque o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que existem muitos caminhos que parecem ser caminhos perfeitos diante dos olhos dos homens, mas são caminhos de destruição, caminhos de morte. Então nós temos que escolher o caminho certo, nós temos que escolher o lado certo, nós temos que escolher o lado do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. E aqueles jovens escolheram o lado certo, aqueles jovens escolheram o lado do Senhor, enquanto todos se prostravam, mesmo mediante a lei, a ordem era a morte para aquele que não se prostrasse, mesmo diante daquela dificuldade, daquele problema, daquela luta, mas aqueles homens permaneceram de pé, e eles foram jogados dentro da fornalha de fogo. A fornalha de fogo era mais ou menos um cômodo como esse, de 2 andares. O lado de baixo aqui era cheio de lenha, o lado de baixo era cheio de óleo, o lado aqui de baixo era cheio de coisas inflamáveis para esquentar essa pedra, como fosse o telhado aqui, o 2º andar. Aí então aqueles homens eram lançados de cima para baixo, e o fogo aqui foi esquentado 7 vezes mais, para que aqueles homens não tivessem oportunidade de vida. Mas quando aqueles 3 homens estavam dentro daquela fornalha, ali apareceu um 4º homem com eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós entendemos então que quando nós escolhemos o lado certo, quando nós escolhemos a presença do Senhor, nós entendemos que mesmo sendo nós jogado em dificuldades, mesmo tendo nós jogado em lutas, em problemas, mas nós entendemos que o 4º homem está conosco. Ali o anjo do Senhor, o Senhor Jesus estava com eles, protegendo, e nenhum fio de cabelo daqueles 3 homens foram queimados, porque Jesus Cristo estava com eles ali. Nós glorificamos a Deus, porque é assim que acontece conosco. Foi assim que aconteceu no Egito, enquanto o povo do Egito sofria, o povo de Israel glorificava. Enquanto o povo do Egito chorava, o povo de Israel dava glória a Deus. Enquanto o povo do Egito, o povo lá de fora, passava pelas pragas, murmurava, passava pelo tormento,
Senhor, mas o povo que estava na comunhão glorificava, o povo que estava na comunhão exaltava. E foi assim com aqueles 3 homens, enquanto muitos ali pensavam que eles seriam destruídos, mas eles foram enganados, porque o Senhor Jesus estava com eles. E quando o Senhor Jesus está conosco, irmãos, nós vencemos. Quando Jesus está conosco, nós crescemos na graça. Quando Jesus está conosco, nós crescemos no conhecimento. Quando o Senhor Jesus está conosco, nós vencemos. Louvado seja o seu nome. José também passou por dificuldade. Tentaram matar José, tentaram jogar José na cisterna, tentaram calar José, tentaram caluniar José. José foi preso, José foi condenado, Estevão foi apedrejado. Grandes homens de Deus sofreram, passaram também por algum tipo de fornalha, mas todos eles glorificavam a Deus, todos eles exaltavam a Deus, todos eles sentiam a presença de Deus, todos eles, irmãos, receberam de Deus a sua bênção, porque eles estavam do lado certo. Deus está falando com alguém nessa noite, neste lugar, dizendo: fique do lado certo. Deus está mostrando a alguém aqui neste lugar que você deve tomar a direção correta. Deus está mostrando que ali na sua palavra, através da sua palavra, que o filho pródigo fugiu da sua casa. O filho pródigo pediu o que lhe pertencia e deixou a casa do pai, mas quando ele deixou a casa do pai, ele viu o sofrimento, ele passou a alimentar das comidas dos porcos, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu suas amizades, ele perdeu ali a sua comunhão. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha autoridade. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha refeição. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha proteção. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha aquilo que ele necessitava. Então, enquanto nós estamos na casa do pai, enquanto nós estamos em comunhão, enquanto nós estamos nessa reunião de glorificação no nome do Senhor, o Senhor está nos guardando, o Senhor está protegendo a nossa família, o Senhor está protegendo os nossos, está protegendo aquilo que Ele nos deu. Enquanto nós estamos dentro da comunhão, guardando dentro da casa do Pai, participando das comidas, daquilo que o Pai tem a nos oferecer, nós podemos ficar tranquilos. Mas aqueles que estão fora da casa do Pai estão sofrendo as mazelas deste mundo. Então Deus está mostrando para você, através da sua palavra, que você precisa ficar dentro da sua casa, permanecer dentro da sua casa, ter comunhão com Deus dentro da sua casa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós glorificamos a Deus nessa noite, porque aqueles homens tinham essa comunhão, aqueles homens tinham essa certeza, aqueles homens tinham esse direito, essa convocação, essa razão no seu coração de saber e entender que o Senhor tinha o poder de livrá-los da fornalha. E foi assim que Deus fez, livrou aqueles homens da fornalha, livrou. E o Nabucodonosor, o rei daquela época, levantou novamente um novo decreto, entendendo que somente o Deus de Israel que deveria ser adorado. Aquela imagem foi destruída, outras imagens daquela cidade e região ao qual estava o domínio de Nabucodonosor foi destruída, e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite, irmãos, e fazer mais uma oração de agradecimento ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder ter tido estar aqui com os irmãos. Eu não sei se os irmãos são gratos a Deus, eu não sei se os nossos amigos que aqui estão também são gratos a Deus pelas pequenas coisas. Como nós falamos aqui, nós estamos morando ali no Rio Grande do Sul, não tem as coisas que aqui em Minas Gerais tem, não é o mesmo clima que aqui em Minas Gerais tem, o povo é um povo mais fechado. Então, irmãos, nós temos motivo de dar glória a Deus pelas amizades que nós temos aqui. Nós temos motivo de dar glória a Deus, irmãos, pela comunhão que nós passamos com ela aqui nesse lugar, nessa noite, pela alimentação que esse estado de Minas Gerais nos fornece, por tudo que nós temos aqui, e muitas das vezes não damos tão valor assim. Então, irmão, nós temos motivo de agradecer a Deus nessa noite pela respiração, pela saúde, pelas portas abertas,
por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, irmão? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos ao Senhor por mais este culto, por mais essa palavra. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, de entendermos que nós temos que entrar este ano de 2019 na Tua presença. Nós entendemos de termos que entrar este ano de 2019 mais comprometidos com o Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego teve aquele comprometimento, mesmo estando em terra estranha. Nós pedimos ao Senhor que nos dê graça e vitória, para que nós venhamos também ter este comprometimento na Tua obra, este comprometimento com o Senhor, este comprometimento com o Evangelho, com a oração, com o jejum, aleluia, com a comunhão uns com os outros, com a participação dos cultos, com a adoração do Teu nome. Oh Senhor, nos conceda a vitória nesse ano de 2019, nos conceda a graça necessária para que nós venhamos permanecer diante da Tua presença de pé. Oh Deus, mesmo que muitos em nossa volta se curvem, mas nos dê graça, Senhor, segura nas nossas mãos e nos ajuda, meu Pai, a permanecermos de pé diante da Tua presença. Que este município seja abençoado, que esse Bico da Pedra seja abençoado, Santa Bárbara, que o estado de Minas Gerais seja abençoado, que Montes Claros seja abençoada. Abre as portas de emprego para o Teu povo, abre as portas de bênção para o Teu povo, de saúde para o Teu povo, ó Pai, de prosperidade, de união, de comunhão, Senhor, de satisfação, de alegria. Repreenda, meu Pai, em o nome de Jesus, a depressão, a fraqueza, o desespero, a luta, a discórdia, tudo que faz o Teu povo dobrar os joelhos, né? Não diante da Tua presença, mas tudo que faz o Teu povo dobrar contra a Tua presença. Eu peço ao Senhor, tem misericórdia e nos dê graça para nós permanecermos de pé nesse ano de 2019. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém.